O Iêmen está mencionado aqui, olha, segundo Crônicas, capítulo 9. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância, de pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. E Salomão conversou com a rainha de Sabá. A Bíblia fala, inclusive, da terra de Havilá e a terra onde tem o melhor ouro, o ouro de Ofir, e alguns pensam que seria na região do Iêmen. Olha o mapa de novo aí, olha. O reino de Sabá, da rainha de Sabá, está mostrado aí em cor alaranjada. Tem um outro mapa que vai mostrar de maneira mais precisa, porque alguns pensam que o reino de Sabá, ele pegava do outro lado. Esse mapa que vocês estão vendo aí, tá aparecendo pro pessoal na tela? Tá. Esse mapa que está mostrando aí, está mostrando o Golfo de Aqaba. Tá vendo? O Mar Vermelho, falei errado, o Mar Vermelho, que ele vai dar o braço do Golfo de Aqaba e o outro braço do Canal de Suez. Lá em cima é o Egito. Então, acredita-se que do lado de cá, onde está escrito África, também pertenceria ao reino de Sabá. Eu acho que o próximo mapa eu vou mostrar esse aí para o pessoal. Olha aqui, é a terra de Cush. A Bíblia fala da mulher Cussita, ou Cushita, como aparece lá na Bíblia. Inclusive, essa região que está marcada aí do povo de Cush, que pegaria o Iêmen, pegaria também uma parte do que hoje seria a Etiópia, pegaria alguns países ali da África também. Esse povo é engraçado. E quem gosta de estudar sobre a história do povo negro, uma das nações negras mais civilizadas foi a nação Cushita. Eles eram altamente tecnológicos. Deixa eu explicar que essa palavra é anacrônica para a época. Quando eu falo tecnológico, eu estou falando assim, para os fins daquela época, eu estou falando do período do bronze, até o período do ferro. A tecnologia, por exemplo, de fazer um metal era uma tecnologia. É que a gente pensa em tecnologia, pensa em celular, em computador. Era uma tecnologia. Então, era um povo negro, altamente sofisticado, de uma cultura altamente avançada. Tanto é que a rainha de Sabá era famosíssima, e ela veio de onde? Justamente desse povo cuxita, o reino do povo cuxita. Que Sheba era um dos condados ou um dos territórios do reino cuxita, que era muito maior. Olha o tamanho que ele pegava. Inclusive, eu estive lá em Meroe, que é no Sudão, e eu visitei no Sudão um pouco do reino cuxita. Nossa, Vilela, é incrível. Eles construíram pirâmides sofisticadas como os egípcios. Tem pirâmides no Sudão. E, inclusive, a língua hieroglífica usada pelo povo do sul do Egito ali, que hoje é o Sudão, que é o povo cuxita, é um tipo hieroglífico muito sofisticado que usa os mesmos caracteres do egípcio, Sim. mas eu, por exemplo, não consigo ler nada. Tá. Poucas pessoas conseguem decifrar tudo. E olha que curioso, até na época que o Egito dominou essa parte, o Egito chamou essa região de Núbia, em homenagem ao deus Anubis, que é aquele deus chacal, é o cachorro. E o povo núbio, que hoje é o Sudão, foi uma grande civilização do passado. A Etiópia, que hoje é um país que enfrenta tantos problemas de desigualdade social, de fome, de miséria, a Etiópia foi um país ultra mega power sofisticado no passado. Tá certo? Então olha que interessante aí. Essa região toda aí foi um grande império no passado. E a rainha de Sabá veio justamente de Sheba, que hoje faz parte, do Iêmen, que hoje faz parte do Iêmen, e é inimigo de Israel. Inclusive, alguns acreditam, isso aqui não tem como provar, mas existe uma lenda, eu até tenho dúvida até que ponto eu posso chamar de lenda, ou eu posso chamar de um evento histórico que foi mitologizado. Acredita-se que a rainha de Sabá, ou Sheva, como dizem em hebraico, que Sheva em hebraico pode ser juramento ou sete, Sheva. Mas o Sabá, o Shabá, ali não tem nada a ver, porque é um nome cuxita, tá bom? Essa rainha de Sabá, talvez ela ficou grávida de Salomão. Inclusive, tem uma lenda que conta que quando ela voltou para Sheba, ela não pôde
casar com Salomão porque o reino dela não aceitou a união dos dois. Sabe essa questão da rainha que ama e não pode casar? Na rainha da Inglaterra, lá na história dela, não tem a irmã da rainha Elizabeth, que ela era apaixonada por um sujeito, não podia casar com ele porque ele era divorciado. E eles até colocaram no The Crown essa história. Pois é. Então diz que a rainha de Sabá não pôde casar com Salomão. Ela voltou muito triste. Aí alguns até dizem que ela voltou para o país grávida de Salomão. E que ela teve um filho com Salomão, o rei Menelik, que se tornou rei da parte da Etiópia. E na Etiópia, até hoje, é reconhecido que os descendentes do rei Menelik são descendentes de Salomão. Tá certo? Até tem uma história que o rei Menelik, ele ganhou de presente do rei Salomão uma cópia da Arca da Aliança. Aquela que o Indiana Jones foi procurar. E o rei Salomão, então, deu para o filho dele, com a rainha de Sabá, uma cópia da Arca da Aliança. Só que o Menelik, que era muito esperto, o que ele fez? Quando ele voltou para casa, ele trocou a Arca da Aliança, cópia que ele tinha, pela verdadeira. E até hoje, quem vai à Etiópia, tem um lugar lá, uma igreja, depois você pode dar uma googada aí, onde os sacerdotes que trabalham ali dizem que dentro dessa igreja está a verdadeira Arca da Aliança, e que uma cópia dela estava no Templo de Jerusalém. Então, essas buscas pela onde está a Arca da Aliança, né, que o Indiana Jones entrou um filme sobre isso, alguns lá na Etiópia vão dizer que a Arca da Aliança está na Etiópia. Então tem essa questão aí também. Ou há também alguns que, acreditando na possibilidade de Salomão ter tido um affair com a rainha de Sabá e que ficou aquele amor platônico que ele não pôde corresponder, alguns, não estou falando que é uma ideia unânime na academia, é uma possibilidade. Alguns acham que a rainha de Sabá seria a Sunamita, que é tão mencionado no livro de Cantares. Aí eles colocam a história de Salomão assim. Salomão, quando assume o poder, ele está todo cheio de entusiasmo, de sabedoria, escreve o livro de Provérbios. Se apaixona pela rainha de Sabá, aí escreve o livro de Cantares. Fica na fossa porque ele não pode realizar o amor com ela, aí escreve o livro de Eclesiastes, que é altamente depressivo. Repito, não é uma unanimidade na academia, mas há alguns que pensam assim. E uma curiosidade, lembrando que eu sei que eu estou falando do Iêmen, mas na época tudo era um povo só. O povo etíope e o povo iemenita era um povo só, era o povo cuxita. Israel reconhece hoje que, de fato, há na Etiópia judeus etíopes. Só que não estou dizendo que Israel valida essa história de Salomão com a rainha de Sabá, tá bem? Eles acreditam que esses judeus etíopes podem ser das tribos do norte que, ao fugirem, encontraram refúgio ali na região do Iêmen e também na região da Etiópia, e são judeus legítimos. Tanto é que eles voltam para Israel, fazem a Aliá, que é a subida para Israel. Você tem judeu etíope no exército, é interessante. Você está lá no exército e vê no exército pessoas negras como eu, que não tem nenhum daquele estereótipo do judeu branco europeu, negros como eu mesmo assim, são judeus etíopes. Alguns até de quipá, alguns religiosos e tal, e tudo ali. Bom, com isso então eu expliquei quem seria o Iêmen na Bíblia, tá bom? Então você já aprendeu aqui sobre a Jordânia, e já aprendemos sobre o Iêmen. Vamos para um próximo povo aí agora. Vamos aprender mais um próximo povo. O Egito. O Egito. Bom, o Egito não é necessariamente inimigo de Israel. Ele tem relações diplomáticas com Israel. Hoje em dia. Hoje em dia. Mas no passado foi inimigo. Quando teve a questão da criação do Estado de Israel, o Egito se opôs. Ah, é? Nossa, o Egito se opôs tremendamente. Você entendeu? O Egito teve muito problema lá. Tanto é que o presidente do Egito foi assassinado porque ele estava tentando relações diplomáticas com Israel. Então você tem, depois você estuda a história do Egito aí, do Nasser, do Anwar Sadat. E o Egito, se você olhar nesse mapa, esse mapa, apesar de ter alguns contornos assim, é um mapa de satélite. Então ele não foi desenhado o mapa. Tá. É satélite isso aí. Então o que está em cor mais amarronzada, cor de terra, é tudo deserto. E o que está em cor mais verde aqui, formando como se fosse uma flor, tá vendo aqui no Egito? Parece que é uma flor, olha. Uma flor até com caule,
uma flor em cima e até uma pétalazinha aqui, uma folhinha embaixo. Esse aqui é o contorno do Rio Nilo. Olha que interessante, onde o Rio Nilo nasce tem vida. A única questão curiosa é que o Rio Nilo, ele nasce no sul e desemboca no mar Mediterrâneo em cima. Então é o contrário, você fala que a parte de cima é o Baixo Egito e a parte sul é o Alto Egito. Entendi. Então você nota que o Egito, ele tem uma grande proteção, que é o deserto. Qualquer povo que vier atacar o Egito tem que enfrentar todo o deserto. Ele tem que passar... Aqui você tem a Península do Sinai, onde está escrito Wilderness Earth of Egypt. Coloca o mouse aí, por favor. Essa parte aí chama-se Península do Sinai. Foi aí que o povo de Israel ficou peregrinando 40 anos antes de entrar em Canaã. Essa Península do Sinai é muito curiosa. E embaixo dela você tem o mar faz um Y. Então, de um lado, desse lado aqui mesmo, olha, do lado de cá, pode colocar aqui é o canal de Suez, é o Golfo de Suez, que vai fazer o canal, e do outro lado, o Golfo de Acaba, tá bem? O Golfo de Acaba. Então, essa é a terra do Egito. O Egito é mencionado diversas vezes na Bíblia. Agora, olha que interessante. O mesmo Egito que escravizou o povo de Israel na época de Moisés, o mesmo Egito que foi inimigo de Israel várias vezes, também foi aliado de Israel várias vezes na história. Quer um exemplo? Quando Abraão teve fome em Canaã, Abraão foi socorrido pelo Egito. Um dos principais governadores do Egito, que salvou o Egito, foi José do Egito. Na época do rei Salomão, a primeira esposa de Salomão foi uma princesa do Egito, a filha de Faraó. E o Faraó ainda pegou a cidade de Gézer e destruiu a cidade de Gézer e deu de presente, de casamento para Salomão. Imagina só, você destruiu uma cidade e dá de presente para o outro, né? O Egito, então, foi parceiro várias vezes. Quando Jesus nasceu, que Jesus foi perseguido pelo rei Herodes, a família sagrada, Maria, José e Jesus, fogem para onde? Para o Egito. Verdade. E Jesus fica refugiado no Egito. E vou mais além. O Egito depois também se tornou um lugar de proteção para os judeus. Quando Nabucodonosor vai atacar Jerusalém no 6º século a.C., é o Egito que serve de exílio para muitos judeus que fugiram de Jerusalém. O próprio profeta Jeremias foi parar no Egito. Muitos foram para o Egito. Na época de Alexandre o Grande, quando foi fundada a cidade de Alexandria, muitos judeus se refugiaram ali. Tanto é que, dos 5 bairros que havia em Alexandria, 2 bairros eram só de judeus. Então olha que interessante, como é que a vida é feita de altos e baixos. Quem hoje é inimigo, amanhã pode ser aliado e vice-versa. A Alemanha, que na época de Hitler ajudou a matar 6 milhões de judeus, hoje é um país aliado de Israel. Então você vê que na história, nem todo mundo é 100% inimigo, nem todo mundo é 100% amigo. Eu estou contando isso para você ver que é complicado nós rotularmos as pessoas pela etnia delas ou pela posição política do país dela no momento. Tá certo? Que eu vou mostrar outros exemplos para você de países que hoje são inimigos mortais de Israel e no passado foram amigos de Israel durante um tempo, inimigos no outro e assim por diante.